E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão, meus jovens? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje, conta PJ da Nubank. Na real, vale a pena, não vale a pena? Pra que vale a pena? Pra que serve? Por que eu vou ter que usar? Tu acha que vale, Benito? São as perguntas que acontecem no meu canal. O que acontece? Eu fui um dos poucos youtubers, eu acho, que fez isso realmente. Eu expliquei a mecanismo para ter conta PJ da Nubank para obter créditos de pessoas físicas. Foi assim que eu consegui o empréstimo na conta da minha esposa de R$200 mil, trabalhando com a PJ da Nubank. Porque, na verdade, a conta PJ da Nubank, para quem tem CNPJ, tem MEI, ela é um espelho para tua conta pessoa física. Porque se tu trabalha com conta PJ, a Nubank compreende que a pessoa física também. Então, a gente trabalhou bem com a conta dela. E hoje, por causa das circunstâncias, eu abri a minha conta PJ, mas não para receber do YouTube. Eu recebo outros valores de outras coisas que eu faço. Recebo na PJ minha da Nubank, então tem procedência financeira de todos os atos que eu tenho de dinheiro. Mais ou menos assim. Eu consigo mostrar para a própria Nubank que eu tenho renda que vem. Claro que não é a renda do Banco Inter. Eu gostaria que o Banco Inter, pelo menos, visse a minha conta, mas o Inter não recebe ainda contas. Mas vou hoje aqui falar com você se vale a pena e o porquê desta continha. Deixa eu colocar a telinha do meu celular e vamos conversar a respeito disso agora. Telinha aí. Bom, pessoal, assim, eu tava conversando com o meu barbeiro, tá? A gente tava conversando e ele tava me dizendo as taxas que ele pagava na maquininha que ele tinha. A maquininha era... não lembro qual era a maquininha. GetNet, não. Acho que era da PagBank. E aí eu mostrei pra ele, cara, tu conhece o Tap to Pay? Que tem, se tu tem um iPhone, da Nubank? Ele não. Mostrei pra cá o Tap to Pay e mostrei as taxas que cobra, tá? Ó, vamos botar aqui R$1.000, só pra te ter noção. Olha só, crédito 3% ao mês. Crédito parcelado, aí tu consegue jogando. E as taxas que eu mostrei pra ele, cara, ele falou que tá mais barato. E débito 0,89. Nesse ponto eu não sei se tá barato ou não. Ele me disse que estava mais em conta que a PagBank dele. O que vai acontecer? Claro que para tu poder usar este produto aqui, tu tens que ter iPhone, ainda não tá liberado no Android. Mas a tela na parte da frente aqui, ó, ela fica... sistema do NFC, tu só passa o cartão da pessoa e faz o pagamento. É uma maquininha que não vai ter custo nenhum. Então isso eu achei bem relevante, porque as maquininhas às vezes eles dão aluguel ou não. Outra coisa que eu acho interessante nessa conta aqui, além do recebimento, é as potencialidades de capital de giro. Hoje eu tenho 25 mil aqui, mas olha qual é a diferença. Numa conta que eu não trabalho muito, que é essa aqui, eu tenho uma taxa de 4,95. Só que, lembra que eu falo do espelho? Aqui eu tô com 25 mil. Na minha Nubank, pessoa física, já é outro cenário. Eu tenho uma taxa muito boa, porque o que vai acontecer? Vai agregar o meu recebimento que eu já tenho lá na PJ, com o trabalho que eu já faço na minha conta física. Ele me entrega hoje, ó, um empréstimo no valor de 45 mil. Ah, é maior, Vinícius? Não, é maior o valor do empréstimo, com certeza. Ó, 45 mil. Vamos simular aqui 2 mil por mês, para fazer em 24, 36 vezes, na verdade. Ó, hoje ele vai me entregar uma taxa melhor. Olha só. A taxa que ele está me entregando é 3,45, diferente da taxa. Ah, Vinícius, mas isso aqui foi porque tu pegou empréstimos anteriores e tal. Não, só um pouquinho, gente. Eu peguei R$1.000. 1.000. Foi o único empréstimo que eu peguei no Nubank. Depois eu tinha pego outro de 2.000, mas é muito tempo atrás. Eu agora que tenho um de R$1.000. Por que liberou 45 mil, então? Por causa do cenário que eu prospectei lá atrás com a minha conta da Nubank. Só que assim, ó, Vinícius, tu acha que vale a pena eu abrir a conta do Nubank? Agora eu vou te dizer as razões porque eu considero relevante tu abrir conta na PJ nesses cenários. Primeiro, MEI. Vale a pena. Porque trabalhando com a MEI ali, tu vai ter um capital de giro ou até mesmo empréstimo na tua PF. Segundo, tu não usa nada de banco. Como assim? Tu não emite boleto. Tu só usa cartãozinho. Vale a pena. Só que tu vai te limitar a só o que o Nubank for te ofertar. Nesse caso de MEI, por exemplo, eu abriria duas contas. Essa e uma no Santander, que tem Santander MEI. Você já sabe que o Santander MEI tem, né? Não preciso aqui falar. Tá o link na descrição se tu quiser abrir uma conta MEI do Santander.
Se tu cadastrar o DAS para pagar em débito automático, tu já não paga anuidade nenhuma na conta MEI do Santander. E vai te entregar tudo. E por que, Vinícius? Porque eu considero muito relevante ter um banco físico, por mais que ele não entregue crédito para MEI. Trabalhar em paralelo faz bem. Tu cadastra o débito automático no Santander, conta MEI, tu não paga tarifa de R$50 por mês. Tem atendimento exclusivo para MEI, que é o Central e Chat. Tem 5 dias de cheque especial, sem juros. Tu consegue enviar Pix gratuito, aqui também tu consegue. Tem gestão digital e tem maquininha, se tu quiser, maquininha de GetNet grátis. O aluguel. Então o que eu vou te dizer é o seguinte, é bom, tanto a Nubank como a Santander MEI para mês é bom. Eu não focaria apenas no Nubank, porque a Nubank... Não, eu não posso me limitar à minha fase atual. Como assim? Pô, hoje tu é MEI. Tu é MEI, mas vamos supor que tu cresça, tu saia da MEI. Tu vai botar todo o teu faturamento só num banco digital, que a única coisa que vai te entregar é meia dúzia de funcionalidade. Vamos ser sinceros. Ó, a cobrança... Tu consegue fazer uma cobrança de boleto? Essas coisas, cara, assim, ó, nada demais ele tá te ofertando ainda. Tem assistente de cobrança, dá pra emitir boleto, pra pagar, mas não é nada demais. Só que o Santander é banco físico. Se tu migrar, vamos supor, de uma MEI por uma limitada, uma empresa maior, porque teu faturamento aumentou, tu já tem um crescimento dentro de um banco físico, onde portas maiores podem se abrir. E aí tu não te limita. Então assim, ó, a Nubank PJ é muito bom? Pô, claro que é. A começo. Mas em paralelo abre o Santander MEI. Ele vai te entregar benefícios maiores. Ele vai ser um banco agressivo no futuro. E tu não pode... mas eu vou ser MEI pro resto da vida para pagar pouco imposto. Cara, assim, ó... é uma analogia que eu fazia antes, tá? Mas a analogia que eu faço hoje é o quê? Quanto mais imposto eu pago, mais faturando eu tô. Então eu não fico me apegando em pouco faturamento, em pouco imposto e não sei o quê. Eu digo, vou pagar imposto porque eu tô faturando bem. Então eu não posso pensar pequeno. Então se tu tem MEI, já vamos pensar que tu vai ter uma conta, vai ter um PJ depois, uma conta robusta, né? E tu jogar todos os banos na Nubank não vai ser a opção. É apenas uma opinião minha em cima de um cenário que eu já passei. Eu espero que vocês tenham entendido. Pô, Vinícius, eu gostei desse teu vídeo. O que eu vou fazer agora? Deixa teu like, se inscrever no canal, porque tu ajuda a Atualiza a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!